Isso Malu, passa a impressão que vocês são um grupo de meninos fechados entre si que não gostam de mulheres. E eu acho que isso... Não, assim... Primeiro, assim, eu não tô dizendo que é isso. Eu tô dizendo que essas frases ou é um levam... grupo que gosta muito de mulher. Tá. Então você Não acha é que por aí. você sabe o que é um betinha? É o alfa e o beta. Sim, então o menino que brinca com o outro na escola, que o outro joga futebol mal, ou que o outro é o garoto que ele tá zoando, ele chamou de... É uma brincadeira de crianças. Meninos brincam, meninos têm hierarquia. Nunca que esse tipo de coisa tem que ser alvo de uma política estatal. O pé da misoginia, ela permite uma interpretação extensiva sobre qualquer tema que pode ser considerado misógino, que vira um crime imprescritível. O feminicídio não é O imprescritível. agressor de mulheres, ele não brota. Entendi. E aí o agressor de mulher, quando for punido, o crime dele prescreve, mas uma pessoa que pode ser considerada como autora de uma piada, o crime dele não prescreve. Que país doente? Na hora de punir, a gente é mais brando. Começando, claro, hoje recebendo então o candidato Renan Santos do Missão, a quem eu agradeço pela gentileza de ter vindo aqui nos estúdios do Jornal O Globo, da redação do Jornal O Globo, para participar dessa sabatina. Muito obrigado e um bom dia. Que honra, Milton, que honra estar com vocês, que honra estar com pessoas que eu admiro e, enfim, espero ter uma grande sabatina aqui com vocês, estúdio maravilhoso e vamos que vamos. Obrigado a todos. Vamos começar por pautas que estão no dia de hoje aí no noticiário. Tivemos ontem uma reunião entre o presidente da República, presidente dos dois poderes do Executivo, do Legislativo, e lá se discutiu fim da escala 6x1 e taxa das blusinhas para se votar agora. Eu queria ouvir a sua opinião a propósito, por exemplo, da questão do fim da escala 6x1. Vamos começar com temas que me farão perder alguns votos, claramente, mas que eu vou manter minha posição por questão de coerência. Eu já aviso para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que, naturalmente, essa é uma pauta perigosíssima, especialmente para um Brasil cujos setores que envolvem especialmente varejo e contratação intensiva já passam, antes mesmo da implementação da medida, por graves problemas. A gente viu o fechamento agora do Habib's, uma rede que o Brasil tem muito afeto. A parte ligada à distribuição dos combustíveis, a Shell, acho que é da Raizen, também está pedindo concordata, recuperação. Já houve o problema com as Casas Bahia. E imagina isso num cenário em que estão prometendo que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Porque você vai diminuir as horas trabalhadas e manter o salário mensal igual, as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais. Esse é um problema dramático vindo de uma medida populista de um presidente da República que está tentando recuperar. Isso é uma discussão central nos campos de esquerda. Recuperar a discussão sobre trabalho, que é uma discussão antiga. O Partido dos Trabalhadores surge como um movimento sindical. As esquerdas se afastam disso e entram em discussões identitárias. E eles veem isso como uma espécie de um retorno às origens, tratando de questões materiais que envolvem a vida do trabalhador. O problema é que o maior direito que um trabalhador tem que ter é o trabalho. E a partir do momento que você dificulta ainda mais a contratação, você acaba gerando, na prática, ou um encaminhamento para a informalidade ou desemprego puro e simples. Alguns setores altamente sindicalizados, eu falo, por exemplo, da indústria, elas não têm como fugir, não tem como você contratar um operário MEI. Não dá, porque são setores altamente sindicalizados. Eles apenas vão aumentar o seu custo operacional e vão perder espaço nas cadeias globais de produção, como já estava acontecendo antes disso. Então é uma medida que, por mais que para muitas pessoas, e eu entendo o drama de algumas pessoas que moram em cidades como Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, região metropolitana de Belo Horizonte, que fazem um deslocamento periférico para trabalhar nas regiões mais centrais, e elas gastam muito tempo no trânsito. E elas consideram que ficar tanto tempo trabalhando é muito ruim. Eu entendo, mas esse é um problema, acima de tudo, logístico. As pessoas perdem boa parte da vida delas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas vezes 6, 24 horas da semana em trânsito. E em trânsito em transportes ruins. Eu entendo o drama dessas pessoas especificamente. Agora o que eu tô falando para elas a gente tá, vamos dizer, fugindo de atacar os problemas concretos, que são a baixa produtividade e problemas de infraestrutura urbana, e indo apenas para o populismo público. Há uma forte expectativa de aprovação desse projeto ainda nesse ano. O senhor presidente, o senhor sendo presidente, o senhor muda esse projeto? Sim, nós precisamos de uma nova legislação trabalhista que contemple o outro tema aqui, que é um problema fiscal também. Nós temos um problema fiscal, previdenciário e trabalhista no Brasil, que envolve desde questões fiscais, desde o rumo da previdência à competitividade. É um nó górdio que a gente vai ter que resolver. Não é fácil, porque a gente precisa de um novo regime trabalhista que vá para além do MEI. Hoje, vamos ser sinceros, boa parte das pessoas que estão sendo contratadas em ambientes urbanos, especialmente na área de serviços, são MEI. Os MEIs podiam estar na casa dos 13 a 16 milhões de pessoas que estão em MEI.
Esse número é muito alto porque as pessoas ganham mais com o MEI, você tem menos tributação, e com menos tributação você também tem menos contribuição previdenciária. Então tem um problema que envolve previdência, ao mesmo tempo tem um problema que envolve as pessoas que querem ter segurança jurídica e mais dinheiro no bolso. Nós temos que ter um regime trabalhista que encare o problema do aumento da base, ou seja, tem que ter uma base de contribuição maior com uma tributação menor. E ao mesmo tempo que gere segurança jurídica para contratar e para demitir, como acontece em qualquer nação. Este modelo, ele ultrapassa essas discussões que estão tendo agora sobre escala 6x1, porque é apenas uma... Vamos ser sinceros, o efeito da escala 6x1 vai ser o aumento da informalidade e de diminuição da arrecadação de valores que vão para a Previdência e, no fim do dia, aumento do rombo fiscal. Candidato, a informalidade já é gigante no mercado de trabalho brasileiro. Sim. O senhor não teme que este argumento do aumento do custo de produção seja equiparado ao argumento que prevaleceu no final do século XIX, quando a Lei Áurea foi adotada? Os debates no Senado, no Império, eram esses, porque os donos, os senhores de engenho, de café, não iam ter como arcar com esse custo de ficar sem seus escravos. Isso combina com um partido tão moderno quanto o seu, com uma plataforma de futuro, esse custo, um argumento tão baseado no custo do trabalho? Ora, vamos lá. As pessoas no Brasil, elas abandonam esse regime que nós temos a CLT para procurar nações, em geral os Estados Unidos são um exemplo disso, mas mais recentemente o Paraguai, que tem uma legislação trabalhista mais flexível, e elas não estão procurando um regime de escravidão. Na verdade, quando as pessoas saem daqui para procurar um emprego em lugares em que há leis trabalhistas mais flexíveis, elas estão se emancipando. Até porque o principal direito de um trabalhador é, antes de tudo, o direito ao trabalho. O direito ao trabalho é o que o qualifica como um trabalhador. Quando você não consegue ofertar trabalho para ele, nem trabalhador ele é. E isso gera a ele a seguinte situação. Ele acaba se tornando um dependente do Estado, que acaba pagando para ele valores de ordem alimentar. E aí eu lhe pergunto, será que hoje uma pessoa que não vive de auxílios governamentais e que tem que votar, especialmente no candidato a prefeito, ligado ao município que ele vive, não é ele próprio uma espécie de escravo moderno? Eu acho que a emancipação vem através do trabalho. A forma como o trabalho vai ser dado, o modelo, o arcabouço jurídico que embasa essa contratação, ela é essencial, porque ela tem que permitir que a pessoa se torne um trabalhador e ela tem que permitir algum grau de formalização. Veja, a gente tem uma discussão muito grande aqui no Brasil sobre a alíquota do IVA, que vai ser muito alta. Porque o modelo brasileiro é baseado na tributação sobre o consumo e não na tributação sobre a renda. A gente não tributa a renda porque as pessoas estão na informalidade. Tem tanta gente na informalidade que não existe tributação sobre a renda. Os Estados Unidos vão para um caminho oposto, um caminho contrário. Nesse sentido, a gente tem que aumentar a base das pessoas que vão ter algum grau de formalização. Lógico que a gente pode criar faixas que não há, vamos dizer, há isenção tributária para pessoas com salários mais baixos. Acho que isso não tem que nem entrar em discussão. Entretanto, há necessidade de uma formalização em massa dos brasileiros. Precisamos formalizá-los urgentemente. Porque é isto ou manter um regime, que a gente precisa colocar aqui, que é um regime alternativo, uma economia alternativa, o lado B da economia. Eu acho muito perigoso. Eu acho que o que a Maria Cristina está querendo dizer é que quando você implementa esse tipo de mudança, em geral, a reação dos patrões é essa. Olha, vai ser ruim, vai ter custo mais alto. Mas assim, como foi, por exemplo, na CLT. E no fim, você teve uma formalização. Eu não sei dizer aqui a porcentagem, mas não consta que tenha sido isso que levou a mais informalidade ao longo do tempo. Você mesmo está falando do empreendedorismo, das pessoas que querem empreender sozinhas, o MEI, tudo isso foi se adequando. Agora, quando você fala, por exemplo, em subsídio para a indústria, você mesmo é contra. Então, não é uma contradição, assim, subsídios para a indústria são protecionismo, afetam a produtividade, porque se você dá muito subsídio e o setor é improdutivo, você está protegendo um setor que não está ganhando competitividade. Mas no caso da escala 6x1 vale. Não tem uma contradição aí? De maneira alguma, porque não é isso que eu prego. E a gente tem que voltar um pouco no tempo. A formalização que houve com a CLT foi um processo que aconteceu na primeira metade do século XX. Ela veio em decorrência de um contexto histórico e o elemento da historicidade não pode ser retirado daquele processo como um todo. Ela foi construída num momento de formalização de trabalhadores, num contexto de industrialização que havia nos grandes ambientes urbanos, em que o então presidente Getúlio Vargas, ele buscava controlar os movimentos sindicais à época, colocar debaixo do braço dele, até porque havia, vamos dizer, insurgências, inclusive comunistas à época ali, e ele tinha uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo que isso veio com um preço. À época, a própria CLT, ela pressupunha estabilidade. A pessoa era contratada e não podia ser demitida. Lógico que a maior parte das pessoas não estavam sendo contratadas pelo regime CLT, já naquela época.
Lógico que aquele modelo foi um modelo adequado para um tipo de sociedade industrial contemporânea, daquela modernidade, que ainda no Brasil ela não tinha se imposto de maneira total. Não era igual, por exemplo, o modelo italiano, você tinha a Carta del Lavoro, que ela serviu de inspiração para a CLT, porque a sociedade italiana, especialmente do norte da Itália, era altamente industrializada e altamente formalizada. O Brasil ela tinha um regime, vamos colocar aqui, pós-feudal, acontecendo em regiões do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais naquela época, com nenhuma formalização, ao mesmo tempo que nos centros urbanos ele tinha a CLT. Tem um problema de arcaísmos na sociedade brasileira, em que ele convive com modelos diferentes. Até isso é discutido na esquerda e na direita. E como resolver? A questão é, você mantém esses arcaísmos, e a única diferença é que os lugares mais modernizados, eles estão abandonando a CLT. Então os setores mais modernos da economia já abandonam a CLT. Eu vou discordar mais de um ponto, só me permita continuar aqui, que é, não, tá tendo agora o microempreendedorismo. Não tá tendo microempreendedorismo. Eu vou ser bem sincero, todos os funcionários que trabalham comigo são MEI. Eles são, isso que você falou. Que não é um microempreendedorismo. Vamos ser sinceros. É uma forma de driblar impostos. É uma forma que o brasileiro encontrou para poder contratar alguém, e com a pessoa recebendo mais, se adequando no bolso da empresa e no bolso do trabalhador. Mas hoje tem o fenômeno dos aplicativos e de toda essa galera que... No fundo ele é um trabalhador. Assim, eu não vou comprar o discurso de coach. Não, sim, mas e aí, ele é um trabalhador, ele é um trabalhador. E como lidar com esse cara? Porque como você está falando, o cara está evadindo impostos e também está perdendo direitos. Por isso que nós vamos precisar criar um modelo alternativo à CLT e alternativo ao MEI, que permita a contratação e formalização em massa, que não tribute muitas pessoas na cadeia e que permita que a gente comece a ter algum tipo de racionalidade. Isso não resultaria em menos proteção para o trabalhador? Como é que isso pode garantir que o trabalhador não ficaria desprotegido? A maior proteção que o trabalhador tem que ter é receber o salário dele no fim do mês. É o trabalho. A maior parte das pessoas, e isso é um paradoxo, que estão no MEI se sentem mais seguras e mais emancipadas do que as pessoas que estão vivendo dentro do regime CLT. Toda essa discussão sobre escala 6x1, olha que paradoxal. Ela está impondo medo aos contratantes e medo aos contratados. Eu conversei com o pessoal da Associação dos Restaurantes. E aí eles me levaram, venham conversar com os funcionários. Todo mundo com medo. Muitos restaurantes estão tendo agora que combinar um restaurante daqui com o restaurante do outro lado da rua, por conta do fim da escala 6x1, eles têm que compartilhar as horas de trabalho dos trabalhadores. Ou seja, ele está gerando agora um cambalacho para se adaptar com um custo alto e que vai gerar medo para o trabalhador. Quem é que está com medo no fim do dia? Ele ou o uberista? A gente precisa entender que o motorista do Uber ou o entregador em São Paulo às vezes faz um mês R$7.000. E ele às vezes trabalha 7 dias por semana. Ele é um sobrevivente e ele vai fazendo o tempo dele, o horário dele, ele monta a escala dele. Podemos falar sobre a qualidade de vida, isso é uma outra discussão. Mas o mais importante é, esta pessoa está buscando a emancipação dela. O trabalhador que está na CLT não necessariamente consegue isso. Então, a segurança no fim do dia é sobre se ele tem trabalho ou não. E eu acho que aí a formalização, como formalizar garantindo isso? Vamos um de cada vez. A mesma pergunta, na verdade. Como fazer para formalizar, como você está falando, garantindo que vai ter emprego e direito? Maravilhoso. Vamos lá. O ponto central é, uma pessoa que contrata, ela quer ter segurança no cumprimento do contrato de trabalho por parte do empregado e segurança que quando você contrata ou vai demitir as pessoas, você sabe quais são as verbas que vão ser pagas e se você precisar discutir isso judicialmente, os valores sejam previsíveis. As pessoas querem trabalhar com previsibilidade. O modelo da CLT, ele vem com muitos custos e ele vem ainda com a justiça trabalhista, que é uma caixinha de surpresas. Nós temos a pior justiça trabalhista do mundo, é o país que mais tem ações trabalhistas do mundo. Mas o que é que o senhor pretende fazer com a justiça trabalhista? Eu acho que nós temos que ter uma legislação trabalhista que vá para além da justiça trabalhista. Hoje, o MEI... Sim, mas o que faz com a justiça? Eu acho que ela tem que se encaminhar para uma obsolescência e substituição. Eu não posso... com a justiça Eu acho que é um caminho natural. Acho que um país desenvolvido no mundo não trabalha com o modelo de justiça trabalhista que nós temos. E as demandas trabalhistas no seu conflito com os empresários, elas serão resolvidas por quem? Por privados, na justiça civil, como acontece em qualquer lugar desenvolvido no mundo. A gente está mantendo uma tradição oriunda do começo do século XX, que vem de um contexto europeu, adaptado pelo Vargas ao Brasil, de conflito entre patrão, de guerra, luta de classes, que não mais cabe no mundo de hoje. Nós não estamos vivendo aquele contexto. O contexto hoje é outro. E eu não estou negando que existam tensões, que existam categorias que possam trabalhar, se organizar coletivamente. Não estou negando. Eu estou falando que as fórmulas de trabalho se alteraram. E o mundo, por mais que a gente possa discutir, e é assim, é assado, tem uma visão mais ideológica sobre isso ou aquilo, no fim do dia, quem vai determinar se a gente vai sobreviver a este mundo ou não são os nossos concorrentes. Então, mas como é que chama esse modelo que você está propondo? Isso que eu não entendi. É um modelo moderno, vamos colocar aqui. É diferente do MEI em quê e é diferente da CLT em quê? Muito simples, é uma legislação trabalhista que não parte do princípio de que o cara é um microempreendedor individual.
Ele parte do princípio que ele é um trabalhador, e essa relação vai pagar o salário por hora. Tem que ter 3 princípios para você basilar qualquer coisa. O tempo máximo de trabalho por semana, o tempo mínimo de descanso que você tem que ter, e a forma de pagamento, que tem que ser por hora. E qual é a com esses sua 3 proposta? princípios. De tempo de descanso, tempo de... Isso tem que discutir junto com o Congresso. Eu defendo, por exemplo, a manutenção do modelo atual das 44 horas de trabalho. Tem que ter um tempo mínimo de descanso que a gente pode estabelecer, isso estabeleça junto com o Congresso, que pode ser alterado via convenção com determinados setores, e aí a pessoa faz a venda do seu horário de trabalho. Contribuição previdenciária. Se você aumenta a base, a contribuição previdenciária pode reduzir. A gente está trabalhando com o Hélio Zilberstein, que é um dos maiores especialistas na área de previdência e trabalho no Brasil, para oferecer, a gente vai trazer isso em coletivo de imprensa daqui uma semana, junto com o nosso coordenador, que é o Kim, qual seria esse modelo trabalhista e previdenciário. Porque com o drama previdenciário que vive, só vou passar a bola, Milton, com o modelo previdenciário que a gente tem hoje, e com o aumento da informalidade, a bomba previdenciária ela não só aumenta por conta do aumento da idade das pessoas, mas também porque a base contribuinte ela reduz. É um efeito assustador. Então, nós vamos ter que ter um surto de formalização com um regime que seja muito fácil, muito flexível, para que a gente aumente a base da formalidade com alíquotas menores, e aí, com base nisso, a gente consiga resolver essa questão para o futuro. Então, a gente vai apresentar, esse modelo ele vai apresentar uma nova relação do FGTS junto com a Previdência, e alíquotas menores, e seria o novo modelo de formalização que a gente vai oferecer. Porque precisa. Porque, veja assim, eu sou o defensor de todo mundo que é MEI, porque são as pessoas que estão carregando hoje, em grande medida, o Brasil nas costas nas grandes cidades. Pera, Milton, deixa eu matar. Eu já passo a bola. Mas, se tiver 50 milhões de pessoas com MEI, o Brasil quebrou. É um problema. Renan, eu disse que tinha 2 assuntos que estão na pauta, né, para ser votado lá no Congresso. Um é esse e o outro é a medida provisória da taxa das blusinhas, que acabaria, quer dizer, acabou com a medida provisória, mas a medida vai ser votada agora e provavelmente vai acabar. Qual é a sua posição em relação a essa questão? Eu tive uma discussão com a turma do varejo. Eu tomo porrada de um lado, vou tomar porrada de outro, mas vamos lá. Porque o varejo está quebrando no Brasil, né? A gente está vendo uma quebradeira e essa quebradeira vai acelerar. E eu sou uma pessoa que vê o problema da desindustrialização brasileira e enxergo isso, mas veja, se a gente não ataca problemas estruturais, isso eu falei para todos os setores que eu conversei, não adianta ficarem me pedindo defesas pontuais. Ou seja, não adianta o setor do varejo falar, me proteja nas blusinhas e me proteja no eletrônico, quando eu falo, então vamos todo mundo agora lutar, por exemplo, por um ajuste fiscal profundo, para que isso tenha impacto nos juros, para que isso tenha impacto na capacidade de investimento do Estado, que melhore estradas, rodovias, energia, isso impacta no custo do Brasil. Vamos trabalhar para ter uma legislação trabalhista isonômica no modelo competitivo? Os exemplos que a gente estava tratando aqui, ninguém quer tratar. Existe um grave problema, e esse é o problema do empresariado brasileiro, em que todo mundo só olha, desculpa o termo, pro próprio rabo. Só todo mundo olha pro próprio interesse local, do seu setor, e não quer saber para os interesses estruturantes. Então, quando vem uma grande pauta nacional estruturante, eles não atuam. E aí, quando vem uma pauta de interesse próprio deles, como a questão das blusinhas, não, agora me proteja. Por que proteja? Se você for falar consumidor, a capacidade de consumo do brasileiro está completamente depreciada. A moça não consegue comprar a tal da blusinha, não consegue ir na Shein comprar uma roupa, porque se ela for comprar aqui, vai estar caro. O cara que quer comprar um eletrônico, vamos colocar o entregador que vai comprar um celular chinês para botar na moto lá, sabendo que vão roubar mais barato, ele não consegue. Aí ele tem que citar marcas, né? E na Positive e na Multilaser, porque eles vão ter o acesso à rota da China. Gente, a gente tá voltando para aquela briga que teve em 1453. Não só isso, vou voltar quando os turcos tomaram Constantinopla e seguraram o caminho para o comércio com a Ásia. Isso é um absurdo. Sabe que essa é uma questão que me chama a atenção no seu programa, porque você é muito a favor de acabar com a maior parte dos subsídios, pelo que eu estou entendendo, né? Que por exemplo, a Zona Franca de Manaus, vocês têm dito que são contra, mas tem um setor que concentra grande parte dos subsídios no Brasil, que é o setor do agro. E eu vi outro dia o Blairo Maggi te apoiando, dizendo que você é uma alternativa à polarização. Qual é a sua posição sobre subsídios do agro? Vocês discutiram isso? Você acha... Porque o agro é competitivo. Ninguém pode discutir que o setor do agro não é competitivo, por exemplo, em relação à China, os Estados Unidos e outros mercados. O que acontece num governo seu com os subsídios do agro? Os subsídios do agro serão mantidos. Porque esses mantidos e os outros não? Porque os outros não são competitivos. Existe um estudo muito bom, existe uma pessoa que que pena que ele jamais aceitaria ser ministro meu, né? Porque é o Marcos Lisboa, eu acho esse cara o máximo. E ele tem um paper que saiu da turma dele... Você já convidou?
Já, eu convidei todas as pessoas ótimas, né? E eu espero que, crescendo nas pesquisas, elas me olhem de uma maneira um pouco mais generosa. Não que eu não tenha admiração de qualquer maneira, mas eu sei que, assim, eu gostaria de contar com pessoas desse nível. Um Marcos Lisboa, uma Helena Landau. Mas indo pro Marcos, Tá. vindo pra pergunta. Tem um ótimo paper que foi feito pela turma dele, mostrando que o único setor brasileiro que cresce a produtividade em níveis compatíveis com China ou Vale do Silício é o agro. O agro brasileiro tem um nível de produtividade que justifica algum tipo de investimento setorial, porque a produtividade dele, a capacidade de geração de riqueza por hora trabalhada, ela é incrível. E por que ela é incrível? São por várias razões. A mecanização, a cultura de trabalho da Mas não agricultura é por causa brasileira. do subsídio. Não é o subsídio que garante a competitividade. Não é ele que garante, até porque quando eu comparo com os concorrentes globais, o Brasil subsidia muito menos. Se eu for pegar a Austrália, se eu for pegar os Estados Unidos, e especialmente a Europa, que é um desastre, eles subsidiam muito mais. A gente tem uma coisa que nós conseguimos ter 2 safras no ano e ainda tem as safrinhas. Você consegue ter uma capacidade produtiva por conta do sol, solo, água aqui no Brasil, a gente foi abençoado com isso. E isso mais, um agricultor com uma altíssima capacidade e cultura de trabalho. O agricultor brasileiro, ele é uma máquina, também mecanizado aqui para brincar com o termo máquina. Você consegue entregar níveis de produtividade que justificam uma ação próxima do Estado. Agora, você não consegue fazer isso com a Zona Franca de Manaus. Você consegue fazer isso com inúmeros dos tais campeões nacionais. Então o problema não é o subsídio. O problema é como se a aplica o subsídio. produtividade. Lógico, mas... Não, mas aí dá o subsídio para quem ali está dando certo, para quem precisa ser fortalecido não tem. Mas quem precisa ser fortalecido? Ou essa é a lógica? Só para entender a quem lógica. precisa ser fortalecido? Só para entender, Milton. Você está aí, por exemplo, falando da desindustrialização. O problema seria dar subsídio à indústria, ponto, ou dar o subsídio errado à indústria? Existe algum subsídio à indústria que seria aceitável ou não? Existe, Isso não está claro. existe. Só que o problema, existe. Tanto que o nosso programa fala em zonas econômicas especiais. Veja, eu trabalhei com manufatura. Eu vivi a indústria de transformação metalúrgica, old school, trabalhava com porta e janela de aço, eu cheguei a trabalhar ali especificamente com meu pai com autopeças, vivi esse mundo. A indústria transforma a cultura das pessoas. O IDH de São Caetano do Sul, não sei se conhecem ali em São Paulo, ali no ABC, mas o São Bernardo, a qualidade de vida que existe no IDH foram gerados pela cultura de trabalho, gerado pelas montadoras e os sistemistas ao redor, que entregaram para uma massa de pessoas, primeiro imigrantes italianos, depois imigrantes nordestinos, uma cultura de excelência, de repetição, de esforço, de cuidado, que se impôs na vida dessas pessoas e produziu sociedades melhores. As sociedades industriais e pós-industriais costumam ser melhores do que as sociedades que não passaram por esse ciclo. Acho que isso é claro para todo mundo. Então, a industrialização, a gente fala assim, reindustrializar, depende, porque tem lugares do Brasil que nunca se industrializaram. Eles vão se industrializar ainda. A industrialização, ela é bem-vinda. Logicamente que ela tem que ser adequada a um mundo que está vivendo grandes automações, ou seja, grandes indústrias com emprego de material, de capital humano intensivo, cada vez menos vão acontecer, acho que essa é uma realidade do mundo, mas o Brasil precisa ter indústrias de transformação, esse é o primeiro ponto. Eu acredito em zonas econômicas especiais para a gente acelerar esse processo, especialmente em áreas que o Brasil possa ter vantagens comparativas quais? e logísticas. Vou falar primeiro uma vantagem logística. Por exemplo, uma zona econômica especial focada na região Nordeste, focada para exportações e processamento dos nossos produtos agropecuários, eu acho que demorou de sair. Demorou. E há uma vontade muito grande da agricultura avançar para isso. Você, por exemplo, ir para uma região como Petrolina, que é um dos maiores produtores de fruta do Brasil. Aquela região no oeste de Pernambuco está apresentando um surto de crescimento e que não é de agora. Então quer dizer que esse 1 trilhão de corte não vai tirar subsídio. Não, vai tirar subsídio. Subsídio, porque o agro é a maior fatia do subsídio. Não. Então você não tira subsídio do agro e você tira o quê? Desindexa saúde e educação. O piso de saúde e educação acaba, desindexa a aposentadoria do salário mínimo. É isso. Eu sou uma e a pessoa muito política má. de salário mínimo passa a ser não só pela inflação e deixa de ter ganho real? Eu vou chegar nisso, mas deixa eu terminar a outra parte, que é uma parte... Porque a gente precisa mudar de assunto, senão... Eu sei, mas deixa eu terminar o raciocínio. Eu falo rápido, vai terminar rápido. Veja, naturalmente poderemos ter políticas setoriais que vão gerar aumento econômico em determinadas regiões, especialmente geração de emprego com algum tipo de complexidade para a formação de capital humano, que vai alterar aquelas sociedades e gerar sociedades de classe média. Eu preciso gerar isso especialmente na região Nordeste, especialmente nas regiões metropolitanas da região Nordeste, com foco em exportação. Sendo claro para eu fechar aqui, então alguns poucos subsídios vão ser mantidos. A maior parte dos subsídios brasileiros vão desaparecer, especialmente os estaduais, com a nova reforma tributária. A nova reforma tributária, que eu defendo ela em 70%, 80%, ela vai acabar com isso.
Aí você tem alguns subsídios federais. Um exemplo, um subsídio federal que é altamente inefetivo é o da Zona Franca de Manaus, que vai ter que ser revisto e vai ter que ter um soft landing. O outro, aí entre os dois problemas maiores, em termos de renúncia fiscal, porque quando a gente olha o grosso, o que são as grandes renúncias? Simples e o próprio MEI. Aí estão as renúncias. Agora, se você não conseguir criar um modelo para você fazer com que a empresa possa sair do simples no long run, você vai ter as empresas, ela brecando, ela pega o faturamento, breca e bate ali no simples. Eu não posso hoje, num momento dramático da economia brasileira, falar, vou mexer no simples e no meio. Porque basicamente a economia formal brasileira, por mais que ela não esteja arrecadando para o Estado de maneira efetiva com isso, eu quebro o Brasil se eu mexo com isso. Eu não posso mexer. Eu tenho que criar um meio alternativo para sair disso. Vocês em renúncia tributária falam em 38 bilhões, não é isso, na conta de vocês? Sim. É isso? Sim. É porque como a Maria Cristina tinha falado da questão lá de aquela economia de 1,1 trilhão anos. até 2031, vai tirando de onde para chegar essa economia. No caso da renúncia, a colaboração seria com esses 38 bilhões. Sim, o coordenador, isso está no livro amarelo, eu teria que pegar o número 1 a 1. Só que você tem um misto de mudança nos parâmetros da previdência do regime público, você tem as indexações, as vinculações. Aí a previdência sai, não tem ganho real. Não. Corrige só pela inflação, é isso? Estou falando outra coisa, estou falando mudança de idade para aposentadoria, por exemplo, de militares. Especialmente da elite no regime geral, no INSS. Não, eu tô falando agora do regime público, porque na nossa PEC, que foi trazida à baila pelo Kim, que o Milton tá mencionando, o que a gente está alterando nesta especificamente é o regime público, né, não no regime geral, as idades, porque você tem que alterar os parâmetros. É uma reforma que a gente chama paramétrica. Essa reforma paramétrica, quando ela se soma, aí sim, as vinculações, aí sim, as indexações, aí sim, gastos de super salários no funcionalismo, os tais dos super salários, que a gente vai mexer em coisas de 15 a 20 bilhões de reais. Eu já estou chegando. Isto nos dá base para a gente conseguir esses 1,1 trilhão, que vira 3,3 trilhões em 10 anos. E aí a questão da nossa relação dívida-PIB passa a ser resolvida. Mas antes de chegar lá, a gente precisa detalhar um pouco mais. Vamos detalhar. Na coisa do piso saúde e educação, eu já vi o senhor explicando que tem que adaptar cidades que têm mais crianças e mais idosos. Umas gastam mais com saúde, outra com educação. Isso não resolve tudo. O grande gasto com a saúde é o sistema os hospitais de alta complexidade. Isso é o grande peso da saúde. Então, você tirar o piso da educação da saúde, vocês estão pretendendo educação da saúde, isso aí seria mais de 300 bi. O que vai ser cortado na educação a educação da saúde? Está por volta de 230 bi nesse orçamento e saúde está por volta de 250 bi. O que vai ser cortado? Não vai ser cortado nada, porque não é assim que funciona a desvinculação. A desvinculação é o seguinte, você está vinculando a um percentual determinado a cada um. Hoje a gente está falando, esse valor vai ser corrigido pela inflação. Como piso. O piso é corrigido pela inflação. Veja, se um presidente da República fala preciso investir, ele tem um piso. Ele pode investir mais naquele setor. A questão toda é isso, está preso num gatilho automático para que num ano em que não há, por exemplo, aumento da arrecadação ou não há crescimento econômico, você não fique com suas contas públicas permanentemente se alterando e se estourando. Então você precisa resolver esses gatilhos automáticos de modo a permitir que o gestor público, federal, estadual e municipal, tenham meios de ação para poder sobreviver. E aí entra essa questão que é muito importante, que são os pequenos municípios que têm que fazer o seu ajuste, o seu uso do seu recurso, que é bem finito, é bastante finito, para poder fazer a administração das suas políticas sociais. Para o governo federal, veja, se eu no governo federal quero fazer uma política de investimento nas regiões de saúde, as regiões de saúde que envolvem o SUS, porque isso foi uma pauta que passou em 2011 e não foi aplicada. E a gente só vai resolver o SUS cuidando do tema das regiões de saúde. Para resolver as regiões de saúde, necessariamente eu vou ter que aumentar o investimento, por exemplo, em hospitais de maior complexidade. Vou fazer. Candidato. Agora, isto veja só, uma liberalidade que o agente político dispõe para fazer o seu investimento. É por isso que o que ele vai aumentar é a nossa capacidade de investimento, porque eu vou aumentar o investimento que é discricionário. No fundo, eu estou aumentando a capacidade do gestor público de escolher as políticas públicas que ele vai poder tocar. Hoje, da maneira, vamos dizer, engessada, indexada que tem, o gestor público não escolhe nada. Candidato, o senhor está falando de recursos, eu estou me lembrando da sua entrevista de ontem, na TV Globo. O senhor disse que vai querer 6 bilhões de reais para construir 10 presídios de segurança máxima, cada um comportando de 30 a 40 mil pessoas, enfim. 400 mil pessoas, em torno de 400 mil pessoas nesses 10 presídios. O senhor fala em 6 bilhões.
Eu peguei dados do Ministério da Justiça em relação sobre presídios de segurança máxima e, segundo os dados do Ministério da Justiça, os atuais presídios de segurança máxima, para construir um presídio de segurança máxima para 200 presos, custa 45 milhões de reais. Então, por essas contas que tem hoje no Ministério da Justiça, para construir presídios para 400 mil presos, a conta daria 90 bilhões de reais. Como é que o senhor chegou a essa conta de 6 bilhões? Inspirado em outros presídios que foram construídos com valores muito menores ao redor do mundo, adaptado para a realidade local. Veja, Então, eu vou dar um exemplo. então? Eu vou dar um exemplo. Porque é 90 bilhões O presídio, tanto o que está sendo feito no Equador quanto o de El Salvador, Mas os custos são distintos. Lógico que são. Lógico que são distintos. Só que um custou 115 milhões de dólares para fazer a construção dele, e a gente estima os nossos em 150 milhões de dólares. Que multiplicar, aí você vai dar essa média. E são presídios para um número grande de pessoas. Porque o foco nosso tem que se resolver não apenas a colocar essas pessoas, os líderes que estão no RDD, no regime disciplinar diferenciado, num local específico para eles. A gente está falando de presídios que vão colocar uma massa carcerária muito grande. Porque vai resolver um outro problema que não é só de presídios. São das cadeias. A massa de pessoas que está amontoada dentro de cadeia são os cadeiões. Mas eles não ficariam amontoados nesses lugares? Não. Assim, nós vamos fazer... Você vai mudar a lei. Candidato, a diferença de custo é muito grande. Nós vamos ter o presídios que vão ser feitos com o governo federal. Tem que mudar a lei. Lógico, mas para abastecê-los com pessoas que estão nas cadeias. Boa parte dos bandidos estão naquilo que a gente chama de cadeias, os cadeiões. A cadeia é que tem a superlotação. A gente tem que absorver eles para esses presídios maiores. E esse presídio vai ter um regime disciplinar que será diferenciado. Há um déficit de 222 mil vagas. Sim, a gente está falando em 300 e 500 mil vagas, porque o modelo nosso... Só que essa obra, ela só vai abrigar quem ainda está nessa superlotação. Também. Fora os que serão presos ainda, porque a gente está falando de fazer de 300 a 500 mil vagas. Você pode dizer exatamente como seria esse presídio? Como seria? Para manter... A diferença, por exemplo, entre os 5 presídios de segurança máxima federais que existem hoje no Brasil e os que o senhor pretende implantar, ser eleito? São presídios maiores que mantêm um padrão de isolamento muito mais rígido que o dos cadeiões, porque a cadeia que tem ao redor dos estados do Brasil, ela definitivamente é muito passível de ser controlada pelo tráfico, o isolamento é muito mal feito, a administração é muito precária. Eu visitei cadeias ao redor do Brasil, cadeias desativadas, e, pelo amor de Deus, elas hoje são controladas pelo tráfico. A infraestrutura é precária. Nós temos que ter um presídio com uma infraestrutura muito melhor, que pode ser a gente pode colocar aqui para a gente fazer um entendimento legal entre a cadeia e o presídio que pega as lideranças do tráfico. É o modelo intermediário, que ele vai ter alto volume de presos, mas ao mesmo tempo... Por exemplo, dentro de uma cela, caberiam quantos presos? Porque são 40 mil presos. Você não está falando com uma pessoa que vai... Eu não estou fazendo essa conta aqui. Tá. Seria ridículo eu acabar fazendo esse tipo de conta para você. O que eu vou falar é, nós teremos um modelo de cadeia, que é um presídio, para um número expressivo de pessoas, baseado no modelo norte-americano, baseado no próprio modelo do CECOD de El Salvador, que vai ter um número enorme de presos. É baseado mais no modelo de El Salvador ou no modelo americano, que é o modelo que está indo para o Equador, que estão discutindo fazer agora na Colômbia, que é um modelo que pega alto volume prisional, é um alto volume, com alto controle, evitando infecção, vamos colocar aqui, pelas facções. Porque hoje a gente tem um regime que, por mais que os presídios federais estejam mais imunes à infiltração do crime organizado, as cadeias pertencem ao crime organizado. E a gente pode falar com certa tranquilidade que hoje cadeias, as superlotadas ou não, elas são administradas pelo crime organizado. Em todo o Brasil, não há uma cadeia que não seja administrada pelo crime organizado. El Salvador comporta deportados dos Estados Unidos, não apenas el-salvadorenhos. O senhor vai se propor também a receber deportados de outros países no Brasil? Olha, eu não sou muito fã dessa tese, eu nem acho que isso seja um problema nosso. Não sei porque eu faria isso. A gente já tem nossos problemas internos tão grandes para resolver que eu não vejo isso como um business. Agora, o senhor fala muito de El Salvador no seu programa? Não falo tanto não, tá? Não, fala bastante. Não fala, é que eu digo isso porque... Só quando interessa. Não, o senhor fala até de um programa de saúde de segurança, lá. Mas o Dr. CV, que é um aplicativo. Que é brilhante. Sim, mas não resolve nada. Quem disse? O Brasil já tem, o SUS já tem um aplicativo desse. Não. Eu conheço os dois. O sistema da complexidade que tem o SUS. Eu conheço os dois. Você desculpa, eu conheço esse tema. O SUS tem prontuário único?
O SUS está caminhando para o prontuário O SUS único. não tem prontuário único. Se for no posto de O saúde, SUS tem não um prontuário que está único. caminhando para isso. O SUS está caminhando para ter um prontuário único há mais de uma década. O SUS não tem prontuário único. O acúmulo e a geração meu de ponto, informação... se o senhor me permite, porque se o senhor tem um ponto também para explicar, eu tenho um ponto também nessa pergunta. É que assim, você faz várias perguntas e eu preciso respondê-las, senão vai parecer para o espectador que eu não tenho uma resposta para isso e eu tenho uma resposta para isso. É muito importante responder isso, porque saúde é um tema central para os brasileiros. O Dr. SV, que é um modelo que foi feito por El Salvador em parceria com a Google, ele faz a seguinte coisa. É muito importante, porque o SUS, ele tá... Não é que o SUS está parado nisso. Existem investimentos que vêm sendo feitos na informatização do SUS e na criação de um prontuário único. Agora, o prontuário único, aliado à incrível capacidade de processamento de informações das inteligências artificiais do machine learning, ele vai permitir uma capacidade preditiva de desenvolvimento de doenças e acompanhamento de doenças. E, por consequência, alocação de recursos como estoque de remédios e médicos ímpar, que para um sistema centralizado como o SUS, e eu falo aqui como uma pessoa que criticava o SUS, tá? Eu era um liberal que achava que, sistema centralizado e universal, isso é a União Soviética. Eu era esse cara. Aí vi o NHS, aí vi, poxa, a tecnologia, ela vai permitir que regimes centralizados eles tenham ganhos em escala. Tanto que o NHS está pensando assim, a China está trabalhando assim, e o SUS dá para trabalhar assim. O que eles fizeram nesse Dr. SV que é sensacional? Ao ter o prontuário único e o uso do machine learning, você consegue prever, olha só, esta pessoa está apresentando um padrão de idas a um posto de saúde tal e tal e tal. Essa pessoa provavelmente vai ter sei lá, vai desenvolver diabetes. Peraí, isso é importante. Agora, realmente a gente precisa acabar. Mas esse assunto é legal. O Dr. SV é um aplicativo, o SUS gerencia o seu programa de imunização, gerenciou a Covid como sem tecnologia. Acho que isso não dá para questionar, candidato. Dá porque dá para melhorar. Agora, não dá para questionar que o SUS tem uma capacidade de gestão... Mas a gente não tem que melhorar o SUS? Claro que tem. Mas aí eu não vamos propor uma melhoria? O senhor idealiza El Salvador, que é um país que cabe na cidade do Rio de Janeiro, que vive 1/4 da economia do país, são remessas do exterior. Mas eu não posso, só porque o país é pequeno, eu não posso pegar uma experiência dele? É um a país Singapura muito é minúscula. diferente do Brasil. Mas Singapura também é. Completamente Singapura, diferente. Singapura... Sempre parece que são planos que não têm aplicabilidade no Brasil. Mas como não? Então a escalabilidade do uso da tecnologia, ela não existe? Então, não, porque é meio maluco isso, porque nenhuma política pública que foi iniciada numa nação menor do que a nossa pode ser utilizada como exemplo? Não é isso que a gente está falando. Estou falando, por exemplo, quando se fala desse orçamento para as cadeias, os 6 bilhões, e o Lauro está apontando aí que poderia custar 9 bilhões. 90 bilhões. Claro, mas tem que ter o dinheiro, Gente, pelo amor de Deus, 90 bilhões para construir um número de presídios, isso é um número que é completamente fora da realidade, é uma extrapolação que eles acabam fazendo nisso. Você tem que ter capacidade construtiva para entregar números menores. Agora, sobre o Dr. SV, que é um tema... Esse tema é central. O NHS, a China, o Brasil tem que entrar nisso. El Salvador também entrou, e El Salvador foi muito rápido, porque eles têm um convênio com o Google lá. Isto é uma revolução. Eu acredito no modelo do SUS. Como eu disse, eu era um SUS cético até estudar. O SUS apresenta muitos problemas. Se o espectador que está vendo aí fala, o SUS é maravilhoso, as pessoas gostam conceitualmente do SUS. E até porque pré-SUS, que era o Brasil do INAMPS, o direito à saúde não era garantido, não era universalizado. Dito isso, há problemas de acesso ao SUS. Gravíssimos problemas de acesso ao SUS. E um dos temas sensacionais e centrais para a gente resolver isso é a hiperinformatização, o uso do Big Data, porque isso vai dar tanta agilidade. Imagina o controle de estoque de remédio que você vai conseguir fazer, a alocação de recursos. Gente, isso é uma revolução. A gente não pode ser inimigo de uma revolução dessa. Mas o SUS já faz. O SUS já faz. Não faz. Candidato. Não faz. Candidatos, deixa eu só conversar aqui rapidamente com aqueles que estão nos acompanhando nesta sabatina Globo Valor CBN. Nós estamos conversando com o candidato Renan Santos, do Missão. Estamos aqui com a Malu Gaspar, com a Maria Cristina Fernandes, com o Lauro Jardim. Todos os convidados, os 6 candidatos mais bem colocados na pesquisa foram convidados para participar aqui desse nosso encontro. Hoje estamos recebendo, portanto, o Renan Santos. O Lauro tinha uma pergunta para fazer, é isso, Lauro? Então, por favor. Candidato, ontem, na entrevista para o Jornal Nacional, o senhor falou que as favelas entrariam no seu governo, o senhor foi eleito, num estado de exceção. É alguma coisa preocupante para quem tem que
pensar em manter o Estado de Direito democrático, um candidato que fala em estado de exceção, mesmo numa área específica. O senhor poderia detalhar um pouco mais como se daria esse estado de exceção? Em que perímetro, quando, por exemplo, tiver uma operação qualquer numa determinada favela, numa determinada comunidade, como se daria na prática? Que direitos o cidadão que mora na favela perderia naquele momento com esse estado de exceção que o senhor assume que seria a sua ideia, o seu propósito? Primeira coisa, nós temos que fazer uma constatação da realidade, né? Existe o direito formal e existe o direito na realidade concreta. Pessoas em regiões tomadas pelo crime organizado não estão circunscritas naquilo que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Elas não estão. Elas estão vivendo um regime paralelo. Negar isso é negação da realidade. Mas ainda assim, estado de exceção é alguma coisa muito genérica. Não é genérica. Então, só tem oportunidade de explicar. A Constituição já dispõe sobre isso pontualmente. Você tem a garantia da lei e da ordem, você tem o estado de defesa. São medidas, são remédios que a Constituição nos garante para que a gente possa atuar pontualmente em problemas específicos que existem no Brasil. Pontualmente teriam, por exemplo, citando casos aqui do Rio de Janeiro, uma ocupação mais longa de uma determinada comunidade que está dominada por uma das facções, seja no Rio de Janeiro, seja no Ceará, seja em São Paulo. Sim, quanto tempo seria uma ocupação? O governo federal teria contingente para isso? E repetindo, uma ocupação de quanto tempo? E quantas, Quantos lugares? Cada estado é uma história, cada modelo de ocupação pelo crime organizado é uma história, cada conflito é um conflito. Veja, nós estamos falando primeiro nós temos que fazer uma leitura. Se você... quanto tempo vai ficar ali na Rocinha e quanto tempo vai ficar na periferia de Fortaleza? Isso não é um jogo de war, no sentido de que eu vou ocupar pequenos territórios. Não, eu estou falando assim, primeiro, eu reconheço que existe uma guerra. Segundo, eu preciso desmontar os inimigos que eu tenho nessa guerra. Eu tenho que estrangular eles na ocupação territorial que eles fazem e no trabalho financeiro e nos negócios que eles fazem. Nós temos 2 modelos de ocupação e de facção criminosa no Brasil. Isso precisa ser dito para a gente entender como agir. Um é o modelo do PCC, eu chamo de ocupação vertical. Vertical porque a gente não está olhando no horizonte no mapa, a gente está olhando para as instituições. Então eles entram em fundos, eles entram, como falam muito, na Faria Lima, eles entram nos postos de gasolina, eles entram em portos. O PCC ele tem uma ocupação institucional. Também ocupa um território. Não, é lógico, a Baixada Fluminense também tem ocupação e eles fazem um trabalho proxy em outros lugares do Brasil. Baixada Santista, né? Desculpa, Baixada Santista. Baixada Santista. Eles também têm aliados proxy, que são aliados que eles têm em outros lugares do Brasil e que eles financiam a atividade de uma outra facção que briga territorialmente com o Comando Vermelho. Essa é uma atividade mais complexa e para enfrentar o PCC, as medidas que vão ser adotadas são diferentes. Diferentes, por exemplo, para falar de El Salvador, do que foram adotados em Salvador, porque eles não têm um modelo desse. A Mara Salvatrucha lá, que era a principal facção deles, tem nada a ver com o PCC. O PCC é muito mais complexo, então é um outro modelo. O Comando Vermelho ele faz a ocupação territorial. O modelo de ocupação territorial, que eu chamo de modelo horizontal, ele pressupõe que você vai ganhar dinheiro com atividades político-econômicas naquele território. Então, é um interposto logístico, é um interposto comercial, é um interposto que eles vendem serviços. Por que eu estou colocando isso? Porque você vai ter que quebrar os nodos. Não é que eu vou precisar fazer estados de defesa específicos o tempo todo para recuperar todas as favelas. Você não precisa fazer isso. Se você quebra alguns nódulos principais deles e você consegue pegar as lideranças deles, desmonta o modelo de negócio deles e estrategicamente você vai tomar determinadas regiões. O que nós vamos precisar fazer é uma política de ocupação, destruição da liderança do crime organizado, desmonte estratégico com coordenação nacional dessas facções, que é algo que nunca foi tentado, e, por fim, aí sim entra o tema que para mim é central, que é a política de desfavelização. Que aí é uma política de levar o Estado e tornar aquelas pessoas que hoje são titulares de deveres, titulares também de direitos. Mas pra gente que mora no Rio e já viu vários governadores entrarem no poder e falarem mais ou menos a mesma coisa, com diferentes abordagens, por exemplo, o Sérgio Cabral que dizia que tinha que ter o PP, foi lá, ocupou e depois degringolou. O Wilson Witzel entrou no governo dizendo que ia dar tiro na cabecinha, mais ou menos parecido com o seu banho de sangue. Não é. Deixa eu terminar então, que daí você me mostra a diferença. O ex-governador Cláudio Castro também fez outro dia uma operação, matou lá 122 pessoas no complexo do Alemão e da Penha, e o tráfico continua lá, funcionando normalmente. No dia seguinte já tinha o arrego, já tinha todo mundo lá. E aí, assim, o estado de exceção, pelo que você está falando, você mesmo disse que não, mas ele não pode durar para sempre. Não está claro para mim
Porque parece que é uma coisa assim, vou fazer um estado de exceção e de repente vira por mágica tudo se resolve. Dizer que depois tem que ocupar e resolver o problema da favela, todo mundo diz, mas ninguém conseguiu fazer. E eu não estou conseguindo enxergar como é que você vai fazer isso, porque banho de sangue, não sei o que, até o Maluf falar, vou botar a rota na rua. Tá bom, isso aí rende voto, isso aí impressiona quem está buscando desesperado uma solução para a segurança pública, mas não está claro para mim em que esse estado de exceção é diferente do que já foi feito e que fórmula é essa que você vai fazer que ninguém nunca fez, que vai manter o apoio, a liberdade das pessoas de ir e virem, a questão do achaque que é praticado contra as comunidades, a tortura que as milícias e os tráficos fazem contra as pessoas. Não está claro isso para mim. Eu acho que está bastante claro, mas eu vou clarificar, vou até pedir para não me interromper, que esse tema é bem importante, que até me envolve boa parte da minha campanha. Primeiro ponto, ninguém que mora na região tomada por todos os tipos de tráfico, ninguém dispõe de direito de vir. Os direitos humanos fundamentais, eles são mitigados, eles não existem. Então, a gente precisa, todo mundo está numa base comum aqui, de que existe uma ficção de direito de que essas pessoas são titulares de alguma coisa. Uma pessoa que mora na favela não pode ir. Se ela pedir um Uber, ela pode tomar paulada. Aqui no Rio passaram um salve aí. Se você pega um Uber numa determinada favela, você vai tomar paulada. E isso eu não tô fazendo... Mas também não é isso que eu tô questionando. Não, mas é importante colocar. Porque senão a gente vai ficar discutindo como se eu estivesse retirando um direito que não existe. Aquele direito, então pronto. Então, se aquelas pessoas não dispõem de direitos, aquelas pessoas estão vivendo num regime opressivo liderado pelo crime organizado. O senhor consultou entidades de favela para colaborar isso? Só deixa ele complementar, então, essa lógica para a gente tentar entender essa diferença. Você trouxe um ponto e você citou nomes foi Cabral, Pezão, Witzel, Maluf. Perfeito. O que todos eles tiveram em comum? Todos eles foram no máximo governadores. Naturalmente, você fazer uma política como foi o caso das UPPs, sem alterações nas leis de execução penal, no Código de Processo Penal, nas leis penais, sem capacidade de investimento em infraestrutura para você fazer uma ocupação permanente daquelas regiões e transformar as favelas em bairro, se tornar algo similar com o que foi aqui no Rio de Janeiro a política do César Maia da favela bairro. Ou seja, você faz um elemento de uma política que eu chamo civilizatória, de trazer aquelas pessoas para o Estado Democrático de Direito, mas você só faz em parte. Vai precisar fazer o seu governo federal, porque essas ações vão precisar ser integradas. Eu vou puxar um pouquinho pro... Vai ter que fazer uma PEC da segurança pública, algo assim. Depende, eu vou fazer algumas alterações, porque o problema é muito maior. O problema maior é sobre coordenação e vontade do que legislação, como se a legislação resolvesse essas coisas de maneira mágica. Eu vou te dar um exemplo, vou puxar um pouco uma coisa paulista, mas que tem um impacto também no Rio, para entender como esse problema é multifatorial e precisa do presidente. Por isso que não dá para um governador resolver. Como é que funciona a maior parte do faturamento do PCC? A maior parte do faturamento do PCC é droga que entra especialmente pelo Mato Grosso do Sul. Também há droga que entra para a região amazônica. Essa rota passa para o Mato Grosso do Sul. Ela entra para São Paulo na famosa Rota Caipira. Ela passa para o interior de São Paulo. A droga ela é alocada ao longo da Bandeirantes da Anhanguera em containers, por exemplo, de café, que tem uma densidade similar da cocaína. Essa droga é levada para a Baixada Santista. Tinha me confundido ali. Ali é o entreposto, é o pré-exportação. Por isso que é importante o PCC tomar a Baixada Santista. Ali eles colocam nos barcos e aí eles mandam para a Europa, alguma coisa para os Estados Unidos, muita coisa para Portugal, Itália e Porto de Roterdã. Vejam só todos os elementos que a gente tem que atuar. Fronteira com Bolívia, governo do Mato Grosso do Sul, governo do Estado de São Paulo, polícias, governo da Holanda. Se não for o governo federal, a articular COAF, diplomacia, força aérea, lá na região amazônica, a Marinha, para você fazer a destruição da operação multibilionária do PCC, governador sozinho nenhum resolve. Mas é diferente do estado de exceção, a gente está vendo o governo Lula, por exemplo, fazer carbono oculto, mas a carbono oculto não está dentro de um plano integrado, que eu estou falando integrar. O plano integrado passa o quê? Uma medida como um estado de defesa, num plano desses, vamos supor, vou colocar aqui que esse exemplo é um exemplo que não foi discutido, não é da minha cabeça. Eu discuti desde militares até policiais, até... Mas eu preciso interromper agora, porque eu quero saber... Não, eu preciso interromper. Não, porque está lá atrás o ponto. É que eu não respondi o ponto. O senhor discutiu com policiais, o senhor discutiu com especialistas, eu quero saber se o senhor discutiu com as comunidades, se elas preferem viver sob um estado de defesa ou se elas preferem viver com direitos que elas expuserem para o senhor. O senhor consultou as comunidades? O senhor esteve com entidades de comunidades, representantes de comunidades? É uma pergunta simples, sim ou não? Me acusaram outro dia de eu ter tomado cogumelos psilocibina. Não estou acusando nada, eu estou perguntando se o senhor discutiu você não com acusou, comunidades. é que a conversa está parecendo um cogumelo, porque
É óbvio que uma pessoa que vive numa favela não dispõe desses direitos. Ela não tá abdicando de nada que ela não tenha. As favelas têm... Elas não têm, as pessoas não têm direitos. ONGs, tem entidades eu não ligo pra essa ONG, eu falo com as pessoas. Eu não ligo pra essa ONG. Eu não vou falar com essa ONG. Eu vou falar isso com pessoas. Nas favelas, nas comunidades? Eu vou te dar um exemplo aqui bem concreto. Eu retiro minha candidatura se algum candidato nessa campanha visitou mais favelas, lugares pobres e em situação de desespero como eu visitei. Eu rodei de carro os lugares mais humildes do Brasil. E você ouviu que as pessoas querem abrir mão dos seus direitos? Elas não acham que elas têm direitos. Para viver sob um estado de defesa? Elas não acham que elas têm direitos. Elas estão pedindo socorro. Todos os lugares. Eu posso te mandar vídeos. Eu tenho vídeos publicados de mães. Pelo amor de Deus, passa a rapa nesses caras. Meu filho foi morto na semana passada. A mãe, completamente dessensibilizada, porque já foi o segundo filho que ela perdeu, falando, eu já perdi outro. As pessoas estão pedindo socorro. As pessoas não acham. Existe uma questão aqui, que é as pessoas não dispõem de direitos. O direito, se ele está só no papel, ele é um papel. O direito ele tem que se expressar na realidade. A política pública só existe para chegar do direito, que foi algo que foi imaginado, legislado e colocado num papel, em realidade. A política é a arte de transformar direitos e conceitos em realidade. Na realidade concreta, uma pessoa que mora numa favela, ela não é titular de direitos. Ela é uma titular nominal. Isso é um nominalismo. Candidato, mas é que toda comunidade se organiza politicamente. Quando o senhor diz que o senhor não ouve as entidades, não ouve as ONGs, não ouve as organizações das comunidades, o senhor está desprezando a capacidade dessas comunidades de se organizarem politicamente e de expressarem seus direitos e suas demandas via organizações locais. O senhor está desprezando por completo a capacidade dessas comunidades se articularem politicamente. Não estou, porque eu visitei favelas, e em alguns lugares eu visitei as associações das favelas, outros eu encontrei associações de moradores, outros eu encontrei os moradores puros e simples. Cada lugar é uma realidade. E outra coisa, isso significa pressupor que toda organização de representação local, ela é virtuosa e que defende os interesses desse lugar e não os interesses próprios, e não recebe emendas de políticos, e não transforma aquilo em feudo político. Vocês sabem muito bem, isso é verdade, porque há a cobertura extensa aqui, que associações de moradores e muitas favelas servem para trabalhar com políticos, recebem dinheiro de político, fazem campanha de político e depois fecham o arrego com o tráfico, para o tráfico permitir o político A ou B entrar. Para dar um exemplo bem claro, cobertura extensiva da imprensa, João Pessoa, a vice-prefeita de João Pessoa, fecha acordos com associações de moradores em favelas ligadas ao tráfico. Então, muitas vezes eu posso cair numa associação que é uma supostamente representante dos interesses populares ali, e eu tô falando com um representante do tráfico. Como eu fiz um evento agora, com ampla cobertura da Globo, numa favela no Jardim Panorama, em São Paulo, e ali foi um representante dos moradores falando em nome do PCC, avisando, o PCC passou o salve que não é pra fazer campanha aqui. Eu não gostei de ter mais conversas com esse cara. Eu quero conversar com o morador. Eu continuo sem saber como é que vai ficar o negócio do estado de exceção. Porque até agora você só explicou a coisa da inteligência, que lógico, faz todo sentido. Tem que ter inteligência, tem que ter controle de fronteiras, isso aí. Mas isso todo mundo fala que vai fazer. Também tem isso. Mas tem que fazer. Essa é que é a questão. Planos bons existem. A questão é eles serem viáveis. Eu não estou entendendo essa coisa de espalhar. Vai espalhar estado de exceção? Você falou 1 ano você vai resolver isso, o candidato. Malu. Como é que é isso? Por exemplo, vai prender dentro de uma comunidade alguém ou sem mandado de prisão ou sem ser em flagrante? Vou um pro outro. Eu tenho que responder todos, então às vezes vocês acumulam a pergunta e eu não quero ficar sem responder nenhuma. Como é que vai ser na Vamos prática? Lá, eu citei o exemplo do enfrentamento ao PCC. No enfrentamento ao PCC, em determinado momento, eu vou ter que colocar a região da Baixada Santista, ocupada por eles, em estado de defesa, para fazer operações ali dentro, para expurgar o PCC de lá. Não necessariamente eu preciso colocar, por exemplo, a cidade de Americana, que está na Rota Caipira, e que o PCC está coalhado diante do PCC, num estado de defesa. Por isso que é territorial e é dentro de uma estratégia que vai ser traçada pelo nosso Ministério de Segurança Pública e Justiça. Essa estratégia vai ser traçada junto com parceria com governadores, para saber, olha, para eu quebrar os nódulos e para eu fazer essas ocupações, eu vou precisar colocar tais e tais lugares em estado de defesa. Outros não é necessário. Algumas operações demandam isso, outras não. Essa é uma coordenação que nós vamos ter que fazer. Então, não é que o estado de defesa é como se fosse um remédio, estado de defesa. Não. Tá parecendo que é isso que pra mim, quando eu vejo, eu falo, vou botar aí uns estados de defesa, mas, Malu, mando ver na campanha e na hora. Mas, Malu, por isso que eu tô fazendo uma belíssima entrevista com vocês, em que você me faz as perguntas e eu posso clarificar, e para isso que existe vídeos de 3 minutos para eu comunicar isso para as pessoas. Eu também faço palestra, faço eventos maiores, então eu tô trazendo. O exemplo tá aqui. O estado de defesa ou uma GLO, eles são ferramentas que a gente vai ter à disposição para quebrar os nódulos e fazer as desocupações. São ferramentas. Você acha que você vai precisar
conversou com militares? É que eu tô querendo entender. Eu vou. Isso não é- Olha só, por mais que eu me tornando presidente da República, eu vou ser o comandante em chefe das Forças Armadas, eu não vou falar, eu vou precisar tantos atiradores, 4 Não, paraquedistas. eles devem ter te dito Eles- isso é viável ou não, eles- porque isso vai demandar não sei quantas Eles tropas, todos sei quantos consideram, mas lugares. não são as Forças Armadas que vão fazer as ocupações. Quem vai fazer? As polícias Dos estados. dos estados, em coordenação com o governo federal. E o governo federal, se ele faz. A GLO no Rio teve isso, ele avoca para si o comando das polícias, porque as polícias são forças auxiliares das Forças Armadas brasileiras. E aí você faz uma central de guerra, de comando, e você faz o enfrentamento junto com eles. Com governadores que estão dispostos a trabalhar e cooperar, você nem precisa fazer isso. Mas nem todos estão, obviamente. além do Aí, que... e aí que entra a questão política, que eu já mencionei anteriormente. Exato. Se um é humano, para falar um governador que não quer colaborar com nada, não colaborar, nós vamos botar em estado de defesa e nós vamos assumir Se o vier comando uma da E aí é o DPF, exército, aí uma você nova bota o exército. DPF das favelas, o que, é que o senhor faz? O senhor não cumpre? Depende do caso, não cumprirei. Tá. Não cumprirei. Imagina, eu tô no meio de uma é que eu tenho que responder o Lauro. Lauro. Assim, eu tô posso só... Eu vou passar por aqui, eu já vou pro Lauro. Se eu estiver no meio de uma operação altamente perigosa, que envolve risco para a população local, e aí vem uma decisão mandando eu abandonar aquela operação, as pessoas ficarem novamente à mercê do crime organizado, eu vou estar botando a vida dessas pessoas em risco. E se tudo aquilo que foi feito cumpriu os ritos formais descritos na Constituição e na legislação infraconstitucional, ora, uma decisão ilegal não vai ser cumprida. Depois Ponto. a gente volta A nesse gente entra ponto. nisso. Lauro, você havia colocado o quê? Sobre o estado de exceção, eu queria um exemplo concreto. Por exemplo, as forças de segurança, o exército, ou seja o que for, entrar numa favela, entrar numa comunidade, vai ser permitido, por exemplo, prender alguém sem um mandado de prisão ou sem ser em flagrante? Vamos lá. Você sabe Como é que vai funcionar isso? No Brasil, 36%, roughly, mais ou menos, das prisões são sem mandado porque elas são prisões em flagrante. Sim. Já existe prisão sem mandado, chama prisão em flagrante. Sim, ou um ou outro. O estado de defesa permite que você faça prisões, acho que por um período de 10 dias, ali ao longo dessas operações. O estado vai dispor desses meios. Ai. Porque eventualmente você tem uma pessoa que é suspeita, que ela não estava trocando tiro com a polícia, mas ela é uma suspeita, e aí a força policial pode fazer aquela prisão por 10 dias. Isso acontece, isso é previsto, isso é constitucional, porque estamos falando de um momento dramático em que o Estado vai ter que atuar ali. Sim, esse tipo de coisa vai precisar acontecer. Você vai precisar, basicamente, vencer uma força política alienígena que está ocupando aquele espaço. E aquilo que está disposto em lei vai ser utilizado, e se precisar de alguma alteração, pode ser feita alteração. Vou dar um exemplo. Conversando com especialistas, assim, com gente das forças policiais, eventualmente você vai precisar de uma prorrogação de mais 60 dias nessas prisões que são feitas num estado de defesa num local específico, para averiguar se aquela pessoa que foi alvo de uma detenção, ela pertence à facção ou não, para ela ser enquadrada na nova legislação que passou. É isso. Mas são coisas pontuais. Para uma missão tão importante, o senhor já tem um nome para o ministro de Segurança Pública? Vou fazer os anúncios. Temos, não só para segurança pública... Você pode dizer aqui quem seria? Já não está escolhido? Não posso molhar o bico agora. Mas assim, eu venho prometendo para alguns a parte da economia, para outros a de segurança, vou ter anúncio para relações exteriores, mas não posso fazer agora. Eu só queria esclarecer essa coisa do descumprimento da decisão judicial que o senhor tratou ontem no Jornal Nacional, está falando aqui, que eventualmente o senhor pode sim descumprir uma nova DPF das favelas. Esse confronto com a justiça, a gente viu nos Estados Unidos, o governo Trump perdeu em uma grande parte delas, ganhou tempo, foi uma estratégia de ganhar tempo, principalmente na questão das deportações. Viktor Orbán enfrentou o judiciário da União Europeia e também perdeu. E perdeu a eleição. O Trump está arriscando perder a eleição legislativa. Esse confronto, que é um confronto muitas vezes para ocupar a cena, para ter uma narrativa, isso não está perdendo força no mundo? O senhor não está trazendo para o Brasil um populismo autoritário que está, digamos assim, claudicante no resto do mundo? Olha, essa pergunta eu adorei. É boa pergunta. Porque eu concordo com você que é um populismo claudicante. Eu vejo a direita populista internacional em queda. Eu não vejo ela no melhor momento dela. Há vários problemas no governo do Trump. Eu não acho que o governo do Trump esteja falhando por causa dos conflitos dele com o judiciário. O governo do Trump ele tem uma leitura geopolítica e a política tarifária que ele fez e a incapacidade de resolver as questões internas que motivaram a classe média a votar nele, que vão fazer ele simplesmente, não é nem cair, ele vai morrer lentamente em silêncio. O Orbán caiu porque ele não conseguiu gerar crescimento econômico e vitalidade para uma Hungria, por mais que ele tenha fechado o regime e perdeu a eleição. Para um outro partido que até é de centro-direita, tá? Não é que saiu para outro lado. O ponto eu não me inspiro nisso.
O que eu estou falando é que o Brasil vive uma crise muito brasileira nas suas instituições. É uma crise muito brasileira. Aí, logicamente, vocês me interromperiam, e com razão, porque eu não quero dar palestra aqui para todo mundo, mas esse problema já vem, assim, ele vem crescendo há mais de décadas, né? Eu não acho que o problema que nós temos com o STF surgiu agora por causa do Alexandre de Moraes. É um problema anterior, que é um problema que, para mim, envolve a inexistência de um alto clero, ou seja, não há uma resposta política da parte dos grandes partidos políticos brasileiros e das grandes lideranças políticas a problemas profundamente brasileiros. Pelo contrário, há um agravamento disso. E com base nisso, o STF se tornou esse ente hiperpoderoso. Ele está cruzando linhas. O que eu estou falando eu não quero nenhum, eu vou repetir aqui, eu não quero nenhum conflito com o STF. Nenhum. Eu serei um presidente que será pacificador. Eu não vou entrar em conflitos idiotas. O que eu estou falando eu exijo ser respeitado se eu for presidente da República, especialmente em temas que, caso eu tenha sido eleito, veja só, um tema importante do que rodou nessa sabatina foi essa questão do crime organizado. Logo, eu terei sido eleito muito por conta disso. Se eu estou tocando dentro da lei operações que são importantes para a população brasileira que me elegeram, eu exijo ser respeitado e exijo não colocar a vida dos brasileiros em risco. Não é que eu vou ficar igual um doido desrespeitando decisão judicial, que isso é maluquice. Eu não sou essa pessoa. Eu estou falando que em temas dramáticos, em que vidas podem ser colocadas em riscos, ou direitos fundamentais, como eu citei ontem na entrevista no Jornal Nacional, que é o sigilo de fonte sendo colocado em risco, essa ordem judicial não pode ser cumprida sob o risco de você derrubar a própria democracia. Quem decide que essa ordem não quer ser cumprida? Vou dar um exemplo. Uma ordem judicial injusta ela pode não ser cumprida por um cidadão. Um cidadão, se vê uma ordem judicial... eu posso tudo considerar bem, que... a lei diz isso, mas a questão uma é qual é a ordem justa. Quem decide, quem fala não vou cumprir. não- Primeira, eu vou pegar então um caso prático para sair do cidadão e para mim. Um cidadão pode ver uma decisão, vamos supor uma decisão bem bizarra. É dada uma ordem para um policial executar um cidadão. Ele não pode executar um cidadão. Não. Perfeito. Nós O não estamos chegando cidadão nisso. ele vai ter que se opor, ele vai ter que lutar contra o policial. Não. Então É pronto. aí- Mas estou pegando Mas não um é exemplo. sobre mas isso que isso nós não estamos é falando. Nós decisão, estamos falando mas de coisas eu mais estou- práticas a justiça no seu manda dia a dia como executar as presidente. pessoas. Perfeito. O que eu estou falando conceitualmente, decisão ilegal não se cumpre. Isso é o primeiro conceito, agora para aplicação prática. Aplicação prática. Vamos pegar o seu caso? Vem uma decisão, uma canetada ali, a Rede de Sustentabilidade entrou lá na STF com uma ação pedindo para brecar uma operação que está sendo feita para liberar uma favela do crime organizado. As pessoas já estão comemorando lá na favela, estamos liberando e tal, de repente tem que parar tudo. Não é que o Renan... Parei. Não. Eu tenho a AGU, eu vou falar com a Advocacia Geral da União, eu vou convocar uma coletiva de imprensa, eu vou conversar com os entes políticos, e vou falar, olha, não será possível fazer isso. Também vou ingressar com uma ação na STF. Então não é não se cumpre, a gente recorre. É Não, isso que você tá dizendo. não. Eu não vou cumprir imediatamente. Eu não vou retirar as tropas que estão fazendo uma ocupação de uma favela. Vai ter que pedir uma liminar pro judiciário. Eu posso pedir, mas enquanto não for, eu não vou cumprir. Uhum. É isso. É isso. Eu não vou mandar um tanque lá atropelar o Xandão. Eu vou, entretanto, Porque já negar teve o quem cumprimento. tenha feito isso. Roberto Jefferson, por exemplo, fez isso. Resolveu que não ia cumprir a decisão e tascou granada em cima do carro da Polícia Federal. Já. E por a isso que gente- eu sou um opositor do Roberto Jefferson. Isso é uma coisa que alguém gente já viu decidiu, muito- falou essa Pois. ordem Deixa eu até justa. pegar um ponto Mas aqui, o já caso que do nós estamos Roberto falando Jefferson dessa é um relação com os caso poderes. completamente diferente do meu. Dessa relação com os poderes. Mas porque vocês ao entenderam o longo ponto? dessa Decisão, campanha... muito rapidinho. A decisão ilegal que vai gerar efeitos extensivos horríveis para a população, ela não será cumprida, ela será recorrida. Então, você defendeu, por exemplo, qualquer cidadão. ao Não, longo qualquer dessa- cidadão é uma pode. coisa muito- Mas eu. Pode, aí ele toma... Mas ele pode, mas o Milton me perguntou, seja específico no teu caso. Eu estou sendo específico no meu caso. Ah, bom. Então você não defende também. Renan, Qualquer cidadão. Não, Renan eu Santos. quero. Se um policial falar, eu tenho que te executar, eu vou falar, não, eu vou sair Ele daqui. vai tomar um Renan- tiro Renan dele. Santos. Vamos lá. Mas eu vou lutar pela minha vida, né? É um direito. nós estamos conversando com o Renan Santos, candidato do Missão, candidato à presidência do Missão, nosso convidado hoje na Sabatina Globo CBN Valor. Queria até pegar esse ponto aí que você se referiu agora em relação ao STF, mas também olhar você em relação ao Congresso Nacional. Porque ao longo desta campanha, a cada nova entrevista que você concede, eu fico com a impressão de que você é menos radical do que o seu slogan ou o seu discurso. No sentido de, mesmo criticando o Centrão, com palavras que o senhor repete de forma veemente, o senhor parece não ter nenhum problema de sentar e negociar. Se eu tiver que montar um governo com ministérios, o senhor negociaria com o Centrão ministérios até para ter governabilidade? Vamos lá. Sim, eu não sou um monstro.
Então, eu tenho meu sistema de valores e princípios, e como leitor ávido de Weber, eu sei separar o que é ética da convicção da ética da responsabilidade. Como militante, como candidato, é ética da convicção. Como presidente, é ética da responsabilidade. Isso é uma regra básica para qualquer administrador público. Como fazer essa separação? Né? Veja, eu fiz o impeachment, eu fui não apenas organizadores do impeachment da Dilma nas ruas, mas a cobertura da imprensa nos mostra. Eu fui vice-presidente do comitê do impeachment junto com os congressistas. Eu tive que negociar com essas mesmas pessoas do Centrão. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu não era parlamentar, não era nada. Eu era um cidadão que estava articulando uma expressão política que envolvia rua e parlamento. E sim, você tem que conversar com esses agentes políticos. Aprendi a negociar com esses agentes políticos nessa época. Tem um parlamentar, que é o Kim Kataguiri do meu partido, que é altamente efetivo, é um dos parlamentares mais produtivos da história do parlamento brasileiro pós-88. É uma máquina e ele opera na mesma lógica. Ele sabe que há o momento da negociação, há o momento de ceder, há o momento de ganhar. A questão é até onde você cede e até onde você vai. Veja, eu primeiro, se me permitir ir para uma questão conceitual. Nós temos um regime que ele, na prática, é mais parlamentarista do que presidencialista. Vem da nosso modelo, vem da nossa constituinte, da natureza constituinte, que o parlamento vê esse executivo, e aí o parlamento não quer abdicar dos seus próprios poderes para as pessoas poderem votar para a presidência e ter o executivo. Você tem uma questão de cessão de poder ali, é um processo histórico. Então nós temos um regime político que ele é doente, alguns chamam de presidencialismo de coalizão. A verdade é, eu ganhando a eleição para presidente, eu venço a eleição do executivo, e aí imediatamente eu tenho uma outra eleição, que é uma eleição do legislativo, que nos regimes parlamentaristas, e eu defendo, tá? Eu acho o regime parlamentarista muito mais funcional. Olha, regime parlamentarista com voto distrital misto, lista fechada, a gente resolve boa parte dos problemas políticos brasileiros. Isso também com a minha lei de responsabilidade gerencial. Aí é coisa linda, mas o modelo... A Malu tá rindo, mas é verdade. Eu sei explicar. Ao ter que fazer essa segunda eleição, eu vou ter que criar os critérios. A primeira é uma aceitação. Qual é a aceitação? É a aceitação que eu vou ter que chegar no parlamento e falar: quem vai compor o governo comigo? Então eu vou chamar os partidos para compor. Eu já estou avisando, eu sou crítico a eles, falo de todos os escândalos de corrupção que eles fazem. Dito isso, se o eleitor brasileiro, e eu sou um democrata, mas eu sou aquele democrata que chora quando eu vejo o que o eleitor faz com o sufrágio dele. Na hora de sufragar, o eleitor vai meter pelo menos 300 bandidos no Congresso, que vão comprar o voto dele, porque essa vai ser a eleição, e vocês fazem cobertura, a maior eleição de derrama de dinheiro de todas. Vai ser uma eleição bizarra. Vou compor o governo. Quais são os critérios para a composição do governo? Topam ministério? Sim. Este aqui é o plano que venceu as eleições. Venham, endossem com resolução partidária. Resolução partidária no parlamento, igual acontece no parlamentarismo. Endossem, venham fazer parte desta maioria que eu quero compor e vamos compor uma maioria. Isso aí é filme da Poliana. A vida real não é assim que funciona. A vida real real é o governo Lula lidando com a emenda impositiva, convidando os caras para irem para o governo dele, e os partidos, mesmo no governo dele, não fazem o que eles querem porque eles têm o dinheiro no Congresso para fazer o que eles querem fazer. Perfeito. Aí hoje está o Kim Kataguiri no Estadão falando que vai reduzir a quantidade de emendas, de dinheiro das despesas discricionárias destinadas às emendas a 5%. Eu fui ver, hoje é 25%. Então você vai reduzir a 1/5 o que hoje os parlamentares têm. Aí você fala, você quer compor meu governo? Você acha que alguém vai falar assim, ok, vou compor o seu governo e vou abrir mão de 4/5 do dinheiro que eu tenho de emendas, porque você quer, porque você ganhou a eleição? O Lula ganhou a eleição e não conseguiu isso. O que garante, Renan, que o seu governo vai conseguir uma coisa que nenhum outro governo conseguiu? Primeira coisa, porque eu vencer a eleição significa que os brasileiros votaram por uma ruptura. Essa é a primeira coisa. Há uma coisa chamada espírito do tempo, e ele existe, e ele motiva alterações. O espírito do tempo da eleição do Lula em 2002 fez com que ele garantisse governabilidade no começo do mandato, não vou falar do período mensalão, sem precisar fazer grandes sessões, porque há um início de mandato em que há uma certa disposição também do Congresso em votar junto com aquele governo. Isso é o espírito do tempo. Independentemente da quantidade de deputados. Naturalmente, porque você vai formar base de qualquer forma. Há um espírito do tempo, há uma boa vontade. O próprio Bolsonaro dispôs da parte do Centrão, sem fazer no início do governo dele grandes sessões ministeriais, para fazer uma maioria para a reforma da Previdência e para pequenas pautas que ele passou ali. Esse é o espírito do tempo. O espírito do tempo de uma eleição do Renan é um espírito do tempo que vai estar direcionado a isso. Naturalmente, o processo político ele é instável, ele tem idas e vindas. Eu não sou poliana sobre isso, nem um pouco poliana. Eu entendo quais são as vantagens das forças que eu vou ter no início do mandato e qual o poder mitigador que o parlamento vai ter. E mais, eu entendo ainda um problema. Eu vou ter que passar, durante a transição, essa PEC do Kim Kataguiri. Na transição. Eu já vou ter que compor o governo na transição, antes mesmo de eu assumir, para poder ter força para passar as medidas que são verdadeiramente impopulares.
que são as medidas que vão demandar O PEC. Lula Mas, fez isso e não conseguiu mexer com as impositivas. mas o Lula nunca teve vontade concreta de atuar nesse... O Lula tá empurrando com a barriga grandes medidas no governo dele. A questão toda é, veja, nós temos um governo que não tem medo de colocar uma PGR que vai investigar parlamentar. A gente sabe muito bem que não foi o caso dos 2 últimos governos. Eu não tenho rabo preso, eu vou colocar uma Procuradoria-Geral da República forte e independente. A Polícia Federal não vai estar aprovado pelo encabeçada. Congresso. Qualquer indicado Sim, pela PGR tem que ser aprovado pelo Congresso. Primeiro, o Congresso Nacional, então, vai de start, vai começar a lutar contra a indicação do PGR. Eu já acharia um tanto quanto estranho. Pode derrubar um indicado do Supremo? Pode, veja só. Um indicado supremo no ápice da crise política, com um indicado que já cruzou muitas linhas da parte do governo Lula em termos de ruptura com o princípio da impessoalidade. Mas isso nunca foi problema para o Congresso. Cara, isso não é problema para o porque Congresso. o Congresso e o governo Lula estão com crise para indicação de qualquer coisa, de CVM à agência reguladora. Eles estão num momento de crise porque o Congresso está... Nada garante que você também não vai chegar nessa mesma posição. Você vai ter Alcolumbre. Nada garante nada. Estaremos lá com Alcolumbre, o Gumota mas nada garante, mas eu precisarei, eu volto a colocar, eu precisarei compor o governo, eu precisarei gerar primeiro uma maioria precária, uma maioria simples para passar o que eu preciso de matéria simples, e eu preciso gerar, aí sim, nos pontos centrais, as maiorias qualificadas, que serão as PECs. Volto a colocar, as PECs. Eu vou precisar gerar as maiorias para as PECs paralelamente. Uma maioria precária e uma maioria estável, que vai compor o governo comigo. Depois tem a maioria para passar as PECs. Eu vou fazer algumas alterações. Primeira coisa, eu citei o negócio do PGR, porque e vocês fazem cobertura política, vocês sabem disso, há uma série de processos envolvendo membros do Centrão que estão nas mãos do ministro Flávio Dino. O Centrão, ele está no ápice do poder e no ápice do medo. O Arthur Lira está em pânico. Ciro Nogueira, todas as lideranças partidárias têm medo disso. Um PGR independente, num cenário desse, é que, Milton, isso é muito importante. Porque esse plano de basicamente investigar as emendas não é nem meu. Acho que vocês vão entrevistar o presidente Lula, não sei se ele vem. Não, ele não vem. Este plano do Zé Dirceu. Esse plano não é nem meu. O Zé Dirceu sabe, as emendas, eles se lambuzaram de emendas, basta alguma investigação para você arrumar a relação de poder. Nós temos uma correlação de poder com o Congresso a ser arrumada. Isto é um consenso que envolve de esquerda a direita. Essa correlação vai passar pelas emendas. E as emendas, elas precisam ser redisciplinadas. O que eu preciso fazer? O que o Kim trata ali, ele reduz o que o parlamentar tem ali de direito à emenda, mas a gente vai dar a cenourinha pro parlamentar. Qual é a cenourinha que nós vamos dar pro parlamentar? Que vai fazer parte da nossa âncora fiscal. Tudo que for reduzido de despesa obrigatória abre espaço discricionário. Quanto mais espaço discricionário, maior o share que vai ser aberto para emendas. E aí, aumentando o share para emenda, o parlamentar, que hoje tem dificuldade mesmo para votar matéria fiscal, como a Malu falou, que costuma ser PEC, ele passa a ser ele próprio aquele ator político que tem vontade de fiscalizar os gastos públicos de modo a abrir espaço discricionário. Essa é uma regra fiscal que coloca o parlamentar, na verdade, como o maior fiscalista de todos. Hoje ele é o maior gastador de todos, ele é o cara da pauta-bomba. Nós temos que fazer essa alteração nessa dinâmica. E eu digo mais, como há um cansaço institucional com a roubalheira das emendas e uma briga que está indo para um caminho insano, eu acho que o Congresso vai ceder. Eu acho que dá para chegar no meio termo. Esse aqui é um excelente Como meio é que o termo. senhor pretende ser presidente se o senhor já disse que abre mão do voto de quem quer votar hoje no Lula? O senhor começou a nossa conversa aqui dizendo que não quer... que acha que vai perder os votos por causa de ser contra o fim da escala 6x1. Como é que o senhor acredita que vai ter voto suficiente para chegar no segundo turno e ser competitivo lá? De onde o senhor pretende tirar esses votos? É do candidato Flávio Bolsonaro? E também do Lula. Mas veja só, minha fala no debate, vou ser bem preciso sobre ela. Eu disse que tirando as pessoas que estão nas bolsas e auxílios, eu não quero o voto do eleitor do Lula. De que eleitor eu tô falando? Do eleitor ideológico do Lula. Do eleitor que está convencido, um eleitor de classe média que está convencido hoje que o Lula, foi o exemplo que eu dei, que o pessoal hoje, ali faltando 40 e poucos dias para eleição, que o Lula está fazendo um grande governo. É uma provocação esse eleitor. Então, sim, esse eleitor, não apenas eu não quero, como eu não vou ter o voto dele de qualquer forma. Não se perde o que nunca se tem. Né? Então, eu não posso falar, poxa, passou uma Ferrari ali na frente, ai meu Deus do céu, podia ser minha. Não, ela nunca seria minha, aquela Ferrari. Então, não se perde o que não vai se ter. Eu tenho que ir para o segundo turno, e eu tenho que construir com coisa de 28%, 30% dos votos, pelo menos. Veja, uma parte da população brasileira que tem que votar em mim no primeiro turno. Depois eu tenho que fazer 50% mais um para derrotar o Lula no segundo. E saber o que você não terá faz parte do processo democrático. Eu acho que uma inovação no discurso que a gente está tendo é justamente entender que o outro existe. É uma relação de alteridade. O outro existe. A pessoa que pensa diferente de mim existe, ela não vai votar em mim. Então, você vai buscar nos eleitores do Flávio Como é Bolsonaro. que o senhor quer Não só conquistar Malu. os eleitores do Flávio Bolsonaro? Porque não são só os indecisos
que vão dar a você uma possibilidade de ir para o segundo turno. Não tem indeciso o suficiente para fazer você ganhar. Eu vou dar um exemplo. Os filhos dos eleitores do Lula no Nordeste são completamente passíveis de serem buscados. Eu rodei o Nordeste muito em cima disso, muito para conversar com essas pessoas. Tanto que há uma fadiga de material no lulismo no Nordeste. As pesquisas na Bahia, por exemplo, demonstram isso. E essa fadiga de material nos traz o quê? Que se não fosse o Flávio Bolsonaro o candidato da direita, qualquer um. E assim, eu sou desconhecido, mas agora, depois de ontem, depois do debate, meu desconhecimento vai caindo e eu já vou vencer o Lula no segundo turno na maior parte das pesquisas, é uma questão de tempo. Isso já acontece com o Caiado, isso só não acontece com o Flávio. O Lula apresenta uma fadiga de material muito grande no Nordeste também. Então, naturalmente, eu posso falar assim, é só tirar os votos do Flávio que eu preciso no turno. No papel, grosso modo, sim, mas não só. E o contrário, se for só Lula e Bolsonaro e você não conseguir passar, você apoia o Flávio? Malu, eu não trabalho com a hipótese de derrota. Eu não posso. Aí é uma questão de ser as líder. pesquisas mostram que você Eu queria falar sobre o espírito do tempo, voltar. Foi um tempo Zeitgeist. o tempo que o senhor Mas a minha resposta é essa. usou. Não. Kim Kataguiri, seu único parlamentar do Missão, ele se opôs ao PL da misoginia, alegando que é um tipo penal, esse de aversão às mulheres, é um tipo penal muito difícil de definir. A aversão às mulheres, no seu limite, leva ao feminicídio, que é um crime que só cresce no país. O senhor compartilha da opinião e do voto do seu parlamentar sobre o PL da misoginia? Compartilho, naturalmente. Porque o espírito do tempo, ótima descrição que você colocou, o espírito do tempo do legislador brasileiro hoje é o da censura. É o de não focar na resolução de temas concretos e de fazer demonstração pública de virtude sobre assuntos abstratos para poder angariar voto. Mas não são abstratos. São a aversão muito às abstratos. mulheres, no limite, leva a que elas sejam mortas. Não, você está fazendo uma crime interpretação. Não, assim, a interpretação é extensiva, porque Não qualquer. Acho que a relatora, que é a Tabata Amaral, ela estava falando que meninos que chamam outros meninos de Betinha estão apresentando um comportamento misógino, logo. Não, aí também você está puxando para outro lado. Mas eu estou puxando vale. porque é ridículo nesse ponto. Eu estou falando da relatora ou da proponente do projeto. Não, mas o que a gente está pontuou- dizendo é que quando o cara tem essa aversão à mulher, ele tende a achar que a mulher não tem direito, que a mulher não pode ter independência. Quantos casos a gente vê isso em casos de mulheres que são mortas ou agredidas pelo seu companheiro? É o cara achar que ela não pode sair de casa, que ela não pode ter um emprego, que ela não pode ter salário, que o aluguel da casa não é dela. Essas coisas que você deve ter visto nas suas viagens. Não só vi Conversando nas com as viagens, mulheres. eu tenho isso na minha família. Minha irmã sofreu isso. Pois Minha bem. irmã, se não fosse salva e viesse pro Brasil, ela talvez teria morrido na França com um cara que era completamente abusivo. E ele era um cara de esquerda, tá? Porque a violência, a violência de gênero, ela também é sutil no seu discurso. A Amanda Vettorazzo, que é a minha vereadora em São Paulo, ela teve a sua casa invadida, fizeram montagens dela pelada, fizeram todo tipo de ataque. Deixa eu te falar, eram feministas, ativistas feministas, homens feministas dos mais... O senhor Então, assim, fala esse discurso... o seu partido assim, só tem 7% de filiadas mulheres. O senhor fala que é porque as mulheres temem se filiar à missão e serem alvo Sim. de... Só que o partido que, na verdade, mais sofreu com isso é um partido de esquerda cuja aversão, que foi o PSOL, levou à morte de uma vereadora. E? Foi- E o que foi tem a o ver? PSOL. Mas o que O que eu tô tem a ver? dizendo é que O caso concreto do PSOL é diferente do não acha meu. que essa dificuldade das mulheres se filiarem à missão é por posições como Não, essa? Por não. posições, por achar que Não. na escola você não educa a Não. criança que mais Mas tarde você vai pode respeitar educar o na direito escola. Não, das pera, mulheres? mas eu não tô falando isso. É isso que eu estou dizendo. Não. Que a Tabata Amaral, ao não, explicar não, que na escola as crianças não podem chamar não foi isso que o eu outro falei. de Betinha, Não o senhor pode. está dizendo que Então você não acha é que por aí. você sabe o que é um Betinha? É o alfa e o beta. Sim, então o menino que brinca com o outro na escola, que o outro joga futebol mal, ou que o outro é o garoto que ele tá zoando, ele chamou de... É uma brincadeira de crianças. Meninos brincam, meninos têm hierarquia. Nunca que esse tipo de coisa tem que ser alvo de uma política estatal de interferência em Mas brincadeiras eu de acho que criança. a questão em relação a vocês é diferente. Lógico que é diferente, porque não é isso, não é sobre isso. Não. O PL da misoginia, é que agora misturou os assuntos. O PL da misoginia, ela permite uma interpretação extensiva sobre qualquer tema que pode ser causado misógino, que vira um crime imprescritível. O feminicídio não é O agressor imprescritível. de mulheres, ele não brota. Ele Entendi. vem E aí o vem agressor de ele mulher, não quando for brota. punido, o crime dele prescreve, mas uma pessoa que pode ser considerada como autora de uma piada, o crime dele não prescreve. Que país doente! Na hora de punir, a gente é mais brando.
Porque o lance não é resolver o assunto. Inclusive, os parlamentares. Eu acho que a violência. Do poder da Não, educação eu creio, eu creio na educação. Eu não creio na perseguição. O que eu creio é não criar um tema que é sensível e importante como um porrete para você ficar censurando qualquer um que você discorde. É isso. O que eu não creio é criar uma sociedade de controle. Eu não quero uma sociedade de controle. Uma coisa é a educação. Quais são os instrumentos, então? A educação. Quais são os instrumentos que você, como candidato, entende que são possíveis de serem implantados para combater esse tipo de cenário que nós estamos assistindo hoje, com quantas mulheres sendo agredidas a todo momento, coisas escandalosas que nós estamos assistindo? Educação na escola é um ótimo exemplo. O que eu estou falando é censura pura e simples, com argumentos vazios e abstratos e punições muito pesadas, não é a resposta, porque elas permitem perseguição. É isso que nós não podemos ter. Perseguição vazia num regime brasileiro, que é um regime muito novo, que está sendo criado, em que cortes e juízes começam a determinar por interpretações, por vezes ideológicas e persecutórias, quem é alvo e quem não é. É isso, nós temos que viver um país objetivo, em que uma pessoa que adota um comportamento violento tem que ser muito punido, em que... Mas existe uma questão... Deixa eu falar uma coisa antes de terminar. Se eu não consigo responder... Não, mas você está respondendo. respondendo. Mas eu não consigo, o ponto é, eu acredito em políticas educacionais na escola. Exemplo educacional na escola, poderosíssimo. O que eu não acredito é em censura e perseguição em rede social. Ponto. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante, que é o poder da liderança, né? A gente está falando, você acabou de falar em exemplo, e tem uma questão que sempre pega no caso de vocês, que é a atitude de vocês em relação às mulheres. Eu não estou falando de misoginia, não estou falando de nada, estou falando de comportamento. Porque ontem, por exemplo, já teve essa discussão, toda vez que você dá entrevista, você responde sobre isso, e aí já se perguntou sobre as frases do Arthur Duval, do Mamãe Falei, sobre as suecas e tal. Eu revisitei essas... Suecas não, Arthur nunca falou de sueca. Suecas não, suecas ucranianas. é você. Não, suecas foi você. Suecas é você. Não, suecas foi você. Malu, eu tive uma namorada sueca. Não, você disse no Flow Podcast em 2020 que você uma vez estava muito focado em chavecar gringa, abre aspas, ficava indo para fora do Brasil, aprendi a falar sueco, porque elas são muito gatas, vou pegar. Eu gostei tanto desse game que ficaria fazendo isso várias vezes. Outra coisa, quando o Mamãe Falei disse... Mas tem algo de errado nisso? Só pra saber. Turismo sexual. Não. Isso é turismo sexual? Não, acho que não. Acho que não. Malu... Fiquei indo lá, pegar gringa. Malu, assim, você tá pegando uma conversa num podcast em que a gente tá falando sobre vida. Eles estavam curiosos porque eu sabia falar sueco. Boa parte dos meus melhores amigos que eu fiz entre 2007 a 2012 foram amigos meus que eu te fiz na Europa. Que eu trabalhava com, eu tinha clientes que eram escandinavos, alemães. Aí eu fui viajar, fiz amigos, ia pra festas. As pessoas vão pra festas. Isso é tão maluco, ainda mais vindo. Eu estou no Rio de Janeiro. Um país tem um carnaval, e aí tá falando, não, saí com mulher, eu gosto de mulher, não sei o quê. Que isso? Não é uma criminalização. Eu isso, tinha 23 anos de idade. Querer falar que um garoto que gostava de meninas bonitas tem algo de que isso é turismo sexual. Não, eu acho que é uma questão de postura, e é por isso que as mulheres olham pra vocês e acham que vocês não gostam das mulheres. Eu duvido. Porque vocês falam coisas como pegar mulher pobre é melhor no exterior porque elas estão na guerra. Não, nós não falamos isso. Quem fala? Não. Ele. E ele ainda disse que falou isso porque você Malu, que ensinou ele. Não ensinei nada disso pra ele. Não ensinei nada. O Renan fez uma viagem Tour de Blonde. Ele tem técnicas, me deu dicas. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Isso passa a impressão que vocês são um grupo de meninos fechados entre si que não gostam de mulheres. E eu acho que isso... Assim... Primeiro, eu não tô dizendo que é isso. Eu tô dizendo que essas frases levam... um grupo que gosta muito de mulher, tá? Mas assim, desculpa, Não, Malu. Mulher pra pegar. Não, Malu. Não pra ser sua... Não, Malu. Não, Malu. É uma pelo postura... contrário. A única coisa que eu tive das minhas viagens pra Suécia, Noruega, Itália, Alemanha, Estônia, França, Portugal, Espanha, eu tive uma namorada sueca, que inclusive se mudou e morou comigo no Brasil por um tempo. Ah, então isso aqui tudo é caô. Desculpa, se você... Olha, existe uma regra mundial que é se você é um homem fala algo, divida por 3. Porque o homem é exagerado. Ah, bom. Então vamos dividir por 3 as coisas que você olha, as brincadeiras... Vamos dividir por 3. Nesse departamento... A gente corta... Divide por 3. Não. Olha, papo de pescador, papo de... pelo amor de Deus, é isso. Ah, bom, entendi. Renato, uma última pergunta do Lauro Jardim aqui, porque nós estamos fechando a nossa conversa. Candidato, no seu programa de governo, no livro amarelo, que eu li uma parte, diz que no seu primeiro dia de governo o senhor vai já lançar uma GLO e também vai fazer um grande evento de refundação nacional, onde as pessoas poderiam expulsar os bandidos. O que é esse grande evento
que é exatamente isso? Isso me parece uma coisa meio populista, autocrata, desses urbanos da vida. O que é um grande evento que o senhor está planejando, que está no livro amarelo? Eu já tava... Não tem um urbano da vida, até porque o evento urbano nunca conseguiu fazer nada do que ele se propunha ali, né? Vou ser bem sincero, o que eu tô falando é a retomada das regiões que estão hoje nas mãos do crime organizado. Eu tô propondo para as pessoas uma guerra. Eu tô sendo muito vocal, muito claro sobre o enfrentamento multifatorial em muitos estados da federação, que vão contar com o apoio dos municípios, dos estados. É sobre ser um líder que vai conseguir unificar seu país, que vem ficando completamente rachado entre norte e sul, entre classes sociais diferentes, negros e brancos, homens e mulheres, a última edição que nós tivemos. Um país está profundamente faturado. O que eu percebi com todas essas andanças pelo Brasil, e minha campanha vem sendo uma celebração ao Brasil profundo, a celebração a todos os Brasis, do norte a sul, leste a oeste, é que há um problema que incomoda todo mundo, todos os credos, todas as classes, todos os gêneros, todo mundo, é a violência. As pessoas não estão mais aguentando viver sob o jugo da violência. E as pessoas querem uma liderança que resolva esse problema. E ao entregar isso, que eu posso falar que é uma celebração de uma nova brasilidade, uma repactuação. O que é essa repactuação? Vamos recuperar os nossos territórios, vamos pegar 20, 30, 40 milhões de pessoas que hoje não são titulares de direitos e vamos dar a ela a ideia de que eles são brasileiros de fato, não só de direito. Isso é uma celebração. Isso é uma vitória que vai gerar cidadania. Isso vai desfavelizar o Brasil. Isso vai entregar respeito. Isso vai entregar carinho, vai entregar direitos para essas pessoas. Isso é tornar o Brasil Brasil. O Brasil, por enquanto, né? Até na editora nossa eu vendo o livro do Stefan Zweig, Brasil, um país do futuro. O Brasil é um país do futuro por muito tempo. Ele tem que começar a se realizar. E querendo ou não, o crime organizado, ele nascendo nas fraturas e nas chagas e nos problemas que são sociais e institucionais brasileiros, ele está permitindo para nós brasileiros responder essa demanda, a vir um presidente da República para responder isso, não como autocrata. Eu acredito, eu sou, assim, toda a minha trajetória política é baseada no exercício da democracia. Desde quando eu comecei a fazer política acadêmica na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é um templo da democracia. Sempre foi isso. O Goffredo da Silva Telles, numa famosa carta aos brasileiros que ele denunciava a ditadura militar, ele falava, deixe de lado tudo aquilo que não é essencial. Estado democrático de direito já. Hoje a gente discute muita coisa que não é essencial. O Estado democrático de direito, ele tem que existir para todos. Isso inclui as pessoas que estão alijadas de direitos nas favelas. O que lhe afastou da faculdade de Direito? Trabalhar. Eu queria trabalhar. Eu sou uma pessoa talvez um pouco ansiosa. Eu sou uma pessoa altamente produtiva. Acho que minha cabeça eu não consigo ficar parado. Eu já me irritava já no colegial de ficar no banco da... Mas a universidade por si só não gera esse tipo de espaço até para quem tem uma mente mais criativa? Sim. Não é exatamente um campo para isso? Sim, eu tinha uma vida prolífica na faculdade. Eu era da Academia de Letras, eu tinha banda, participava dos concursos de banda, era presidente de partido acadêmico, eu tinha uma vida muito quente, só que eu queria trabalhar, eu queria me realizar. Eu queria entender uma curiosidade, me permita, por favor, o seu comportamento no debate e o seu comportamento em sabatinas como essa, né? Uma conversa produtiva sobre suas propostas. Lá no debate, o senhor chegou com aquelas duas fraldas, chamou o presidente da República de bêbado, chamou o senador da República falou dos problemas gástricos, eu não vou nem repetir aqui. E nas sabatinas o senhor debate suas propostas. O que é isso? É a lacração para pegar uma fatia do eleitorado e propostas, a discussão para pegar outra? Conta pra gente, que estratégia é essa de dois Renans? Só para fechar aqui. E você vai ter 1 minuto para dizer. Quem é você, o Renan? Ou você é 3 Renans, porque tem que dividir por 3? Renan Santos, ele é vocalista de uma banda de rock alternativo. Não, peraí, responde a Maria Cristina, a lacração e a mas eu ia incluir, eu sou econômico. Tá. Então Malu, não. Vamos lá. Eu sou seu fã. Vamos lá, porque não. nós estamos terminando o nosso tempo e eu quero a sua resposta, só para fechar. É o mesmo Renan. Eu estava verdadeiramente revoltado com a não ida dos dois, ainda o Zema ainda... Se arrepende? Eu não me arrependo. Eu não me arrependo de nada, até eu não me arrependo sequer dos meus erros. Eu não os repetiria quando eu considerá-los um erro, mas a vida é feita de experiências e ela... Marçal Feelings? Rolou um Marçal Jamais. Feelings? Por favor, não faça isso comigo, Malu. Eu gosto tanto de você. Fralda, não sei o que, você, bem Marçal. Você não teria a mesma postura num novo debate? Não teria. O que mudou em você? Eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. É porque momentos diferentes exigem pessoas diferentes. Renan Santos, quero agradecer a sua gentileza
de estar aqui conosco, respondendo a todas as perguntas aí abertamente. Muito obrigado pela oportunidade, que a gente tem aí novas chances de falar, se tivermos aí Eu também nessa aguardo. jornada aí outros caminhos. Muito obrigado, te agradeço pela presença. Um bom dia para você. Muito obrigado, uma honra ter ficado aqui nessa sabatina poderosíssima com vocês são Aos demais. meus colegas aqui, obrigado também pela participação. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo espaço. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.